Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Deixa eu dar uma dica para você, um recurso. Se você não sabe achar as cartas de Paulo, vou dar um recurso para você. Decora assim, ó. Rococó Galeficó. Acha aí, ó. Rococó Galeficó. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Rococó Galeficó. Aí você vai lá e acha mais fácil. Dá para você achar facinho aí. Efésios, eu quero só ler 3 cabeças de versículos, para a gente aproveitar bem o tempo. E eu vou fazer uma coisa que pregador não deve fazer. Eu vou ler as 3 cabeças dos versículos, vou falar 2 coisas sobre o versículo, depois não vou voltar mais nisso. Mas eu quero compartilhar uma coisa muito boa que Deus colocou no meu coração, que é importante nessa questão de família. E os versículos do capítulo 5 são o 22, que é um terror isso aí. 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Versículo 25: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E versículo 1 dos capítulo 6: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo porque o Senhor nos dá oportunidades maravilhosas de compartilharmos a Tua palavra com pessoas que fazem parte do Teu reino e que a gente não conhece. Pai, e isso é profundamente abençoador para a vida daqueles que temem ao Senhor, que conhecem ao Senhor. Um dia não teremos mais a diferença ou a barreira geográfica, nós estaremos juntos no céu, e é tão bom a gente conhecer hoje pessoas que vão estar conosco lá. Que o Senhor abençoe essa Tua palavra no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Fiquei feliz também de ver o Lucas aqui. Cadê o Lucas? Está por aí, em algum lugar. Bom, gente, a única coisa que eu quero dizer para vocês com relação a esse texto, a primeira delas, são 2, é que esse texto revela a vontade de Deus para uma família ideal, não é? Mulher sendo submissa ao marido, marido amando a esposa e filho obedecendo aos pais. É o céu na terra, não é? Mas nós não vivemos no céu, e o céu também desce, mas não fica, né? Às vezes ele desce, dá aquela glória e depois se retira e a gente tem que continuar, a gente vive na terra. Então, essa família ideal é uma família totalmente equilibrada, toda rendida aos pés de Jesus, fazendo a vontade de Deus. E a gente sabe que na prática, na vida real, dificilmente a gente tem todos esses elementos ao mesmo tempo com todo mundo. Tornar a família um patrimônio estável e abençoado, uma das coisas que a gente tem que fazer é confrontar a nossa relação com Deus, olhando no espelho, porque só uma pessoa espiritualmente resolvida, bem resolvida, é que pode ver na família um patrimônio pelo qual vale a pena lutar. Vocês conhecem a história da Branca de Neve? Todo mundo conhece a história da Branca de Neve. Eu quero fazer 2 afirmações sobre essa história, uma agora e outra depois. A primeira é a questão daquela história da bruxa, que tem uma conversa com o espelho. O espelho é mágico, vocês conhecem a história, e ela faz a pergunta que consagrou a bruxa. A pergunta, qual que é que ela faz? Espelho meu, existe alguém no reino mais bela do que eu? E aquele espelho mágico, que não é bobo nem nada, ele sempre mentiu para ela. Porque ela é uma bruxa. Ela é muito velha, e aquela beleza, que quem tem feito o último papel foi a Charlize Theron,
aquilo não é verdade, a beleza dela é fruto de mágica. Na verdade, ela já passada dos centenas de anos. Então ela é feia. Só que nós também temos espelhos em casa que não são mágicos. E uma coisa importante para a gente fazer é a gente chegar para o espelho e confrontar a gente mesmo. Talvez a gente devesse fazer algumas perguntas para o espelho. Uma pergunta para o espelho da sua casa. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais cego do que eu? Por que eu falo isso, irmão? Porque a gente faz tanta bobagem, a gente comete tantos erros, a gente faz tantas escolhas ruins na vida. E a gente não pode retroceder depois que elas estão feitas, é difícil. E quando você faz essa pergunta para você pode não gostar da resposta. Porque por causa dessas escolhas erradas que nós fazemos, baseadas na nossa própria sabedoria, na nossa própria vontade, nos nossos próprios desejos, na nossa própria teimosia, elas acabam prejudicando a nossa vida familiar. Por causa dos pensamentos ruins que povoam a nossa mente, principalmente sobre desistir da família. Confrontação consigo mesmo, mediada pela ação do Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito de Deus aqui? Amém? É o primeiro passo para uma grande virada na vida de quem quer que seja. A família é a comunhão de diversas pessoas. O tema que foi me passado é esse aí, família é meu maior patrimônio. Só para constar, patrimônio nesse caso, com relação à família, é a somatória daquilo que nós recebemos da vida com aquilo que nós construímos na vida. E a gente recebe muitas coisas da vida. Aliás, aquele psiquiatra que é contemporâneo de Freud, trabalhou com ele, o Carl Jung, ele disse uma coisa muito interessante. Ele fala assim, todos nós nascemos originais, mas morremos cópia. Por quê? Porque a gente não é a gente mesmo. A gente é o resultado de tudo aquilo que as pessoas que fazem parte da nossa vida vão imprimindo na gente. Nossos pais imprimiram as coisas dele em nós, nossos avós, nossos amigos, nossos patrões, quem mais? Nosso professor, namorado, os filhos também imprimem nos pais alguma coisa, nós estamos sempre recebendo alguma coisa de alguém. Nós também somos resultado do meio das circunstâncias, das situações que somos submetidos, e ainda nós somos resultado também daquilo que a gente permite que Deus imprima em nós. Portanto, família é resultado de tudo isso. A gente se constrói e constrói uma família a partir daquilo que recebe ao longo da vida. Nós não somos como Deus que criou tudo a partir de si mesmo. A gente dá aquilo que tem. Eu, por exemplo, fui aprender essa coisa de família com Deus, porque eu venho de um lar disfuncional. A maioria das pessoas vem de lares disfuncionais. Meu pai, eu posso confessar isso, não tem problema nenhum, eu nunca ouvi meu pai dizer para minha mãe, eu te amo. Nem vice-versa. No fim dos tempos, antes da minha mãe morrer, acho que uns 10, 15 anos, eles nem dormiam mais juntos. Nem no mesmo quarto. Então, eu vi coisas, eu participei de coisas, tem gente que também vive esse tipo de experiência na sua vida, e se a gente não tem Deus para nos ensinar como é que a coisa funciona de fato, a gente repete tudo aquilo que aprendeu em casa. Constrói a partir daquela impressão que teve na vida. Então, ninguém pode dar aquilo que não tem, não é, gente? E dentro disso, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, que provavelmente não serão novidade para vocês, para ninguém, mas que são sempre importantes
da gente lembrar, para a gente se situar dentro desse tema, família, meu maior patrimônio. Primeira coisa, eu ouço essa frase há cerca de 40 anos. 31 de dezembro agora, pastor Isaías, de 2016, completou 40 anos que eu fui batizado. Eu fui batizado em 1976. Não vou falar mais, senão vocês vão descobrir minha idade. Mas eu ouço essa frase desde aquele tempo. A família é um projeto de Deus. Desde aquele tempo, isso aí é ventilado. É uma coisa muito bonita. Mas o que as pessoas deixam de falar, ou parece que não está dentro do bojo dessa questão, é que, embora o projeto seja de Deus, a construção é humana. O projeto é de Deus, mas quem executa o projeto somos nós. Engenheiro civil, arquiteto não levanta a parede, não cava alicerce, não assenta piso, nem azulejo e nem pinta a casa. O que a gente precisa entender é que anjo não faz a família acontecer, ser uma bênção. O Espírito Santo não vai fazer a sua família ser uma bênção. O que faz uma família acontecer são as pessoas que a compõem. Ter Jesus na família não é exatamente sinônimo de uma família funcional. A gente não pode confundir a bênção de Deus com funcionalidade humana. Embora essas coisas devessem funcionar juntas, nem sempre elas são compatíveis. Se você quiser que a sua família dê certo, comece a agir como um homem de Deus. Comece a agir como uma mulher de Deus. Senão a sua família vai ser mais uma entre milhões de famílias disfuncionais que existem na face da terra. Com a bênção de Deus e tudo. Porque as pessoas, por exemplo, se casam, o que acontece no casamento? Vem o pastor, em nome de Deus, e abençoa o casal. Acabou aí? Não acabou. Aí você tem que manter aquilo. Aí que a coisa vai começar. Bênção no altar, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Mas para muitos casais tem sido só aquilo que a gente chama de pro forma. Não serve para mais nada. Porque uma semana depois já estão brigando. E feio. Não é? Então, vocês se lembram do episódio em que o povo de Deus está diante do mar e o exército de Faraó vem logo atrás, querendo trazê-los de volta para o Egito. Todo mundo conhece essa história. Né? E Moisés vai fazer uma coisa. Quando ele vê que a situação está ficando muito difícil, ele vai orar. E o que Deus fala para ele? Êxodo, no capítulo 14, verso 15. Sabe o que Deus fala para ele? Por que clamas a mim? Você conhece o resto. O que diz o resto? Mande ao povo que marche. Mas fala, agora não é hora de orar. Agora é hora de andar. Você sabia que tinha o mar aí. Mas onde você quer ir? Não tem? Dos lados tem montanha, não dá para subir. Para trás da Faraó só tem o mar, não tem outra coisa. Então, tem gente que fica orando, mas não se mexe. Ou seja, não muda de atitude, então não espere que algo aconteça, porque não vai acontecer. O mar se abre quando a gente pisa na água. Deus só faz o milagre depois que a gente dá o primeiro passo. Não faz antes. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, não é? A família é um projeto de Deus, sim, sempre foi, mas a construção é humana. Deus não vai fazer a família por você. É você que vai fazer. Segunda coisa que eu gostaria de compartilhar, que isso é um consolo para todos nós, é que não existem família 100% perfeita e nem 100% satisfeita. Simplesmente por um detalhe, porque não existe pessoa 100% perfeita e nem 100% satisfeita. A grama do vizinho pode sempre parecer mais verde, mais bonita, mas é só aparência, gente.
Não há famílias perfeitas nem totalmente satisfeitas, nem na Bíblia. E eu acho isso maravilhoso, porque Deus não esconde essas coisas de nós. A gente não fica com aquele idealismo absurdo. Lembrei aqui de um jornalista uruguaio, se eu não me engano, Eduardo Galeano. Ele fala sobre a utopia. Utopia é aquela coisa que você busca, mas é um sonho inatingível. Ele fala, a utopia tem a sua validade. Ela serve para alguma coisa. Para que serve a utopia? Ele fala, serve para fazer a gente se movimentar. A questão, aquilo que Paulo fala lá em Efésios, aquelas três coisas que para nós é tão difícil encaixar as três juntas, é um ideal difícil de ser alcançado, talvez, para muitas famílias, mas isso deve nos pôr em movimento para alcançar aquilo. A gente tem que correr atrás. É como a cenoura na frente do cavalo. Põe ele em movimento e ele corre atrás daquilo. Nós precisamos acordar para o fato de que a vida não é um conto de fadas. Falei de uma coisa da história da Branca de Neve e eu vou falar a segunda coisa. Quantos anões tinha na história? Pode falar, gente. Quantos anões tinha lá? 7. Vocês sabem o nome dos anões ou não? Vai, me ajuda aqui. Feliz, Zangado. Soneca. Atim. Vou falar para vocês aqui. Mestre, Feliz, Dunga, Dengoso, Soneca, Atim e Zangado. Agora, valendo R$200, o pastor Joel vai dar para quem acertar a resposta aqui. Qual é o nome do príncipe? Não, príncipe não é nome, é título. Qual que é o nome do príncipe? Valendo, aproveita, enfia a mão na carteira aí para eles ficarem contentes. 200. Qual que é o nome do príncipe, gente? Não tem nome, o príncipe não tem nome. E por que ele não tem nome? Porque ele não existe. Aliás, ele não existe nem no nome da história. É Branca de Neve e os 7 anões. Isso ensina para nós que provavelmente a Branca de Neve casou ou com o Soneca, ou com o Zangado, ou com o Dengoso, que é tudo marido é assim. Né? Só dorme, ou quer dengo, ou fica bravo. E um dia eu estava falando sobre isso, umas bodas de prata, e um marido ficou meio ofendido lá do fundo e gritou assim para mim, mas eu também não casei com a Branca de Neve. E essa é a verdade, gente, não existe esse negócio, né? A vida não é um conto de fadas. A realidade é que nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós pecamos e destituímos, fomos da glória de Deus. Não é da graça, é da glória. E Deus tenta reavivar esse brilho em nós de novo. E isso é uma vida inteira para aprender. Eu estou falando isso, gente, só para ilustrar que família é um núcleo composto por pessoas, não por personagens de história infantil, em que tudo acontece, e depois vem aquela frase no final da história, e foram felizes para sempre. Isso não existe aqui na Terra, não. O pastor Isaías acabou de falar de um tempo negro na família. Não pode falar que é feliz. A sogra está doente, apesar de ser sogra. Não é? A gente brinca com essas coisas, mas tem sogra que é mãe. Então, não dá para ser feliz para sempre. Paulo, em Romanos, no capítulo 12, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, como é que uma família em pé de guerra pode ter algo a ver com a vontade de Deus? Não pode. Como é que uma família disfuncional pode ter algo a ver com a vontade de Deus? Não pode. Como é que uma família em que o marido bebe até cair,
o filho está envolvido com drogas, a esposa nunca está contente com nada, como é que um ambiente assim pode ser uma família segundo a vontade de Deus? Talvez na sua casa não haja um marido alcoólatra, nem um filho envolvido com drogas, e isso por si só já é uma grande bênção. Mas gente infeliz, descontente e frustrada sempre tem. Sempre vai ter. E nenhuma dessas coisas tem a ver com a vontade de Deus para nós. Joel citou aqui Jeremias 29, ele falando dos pensamentos, mas o versículo final do versículo diz assim: eu é que sei, 29:11, que pensamentos eu tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz, para dar a vocês aquilo que vocês desejam. Agora eu pergunto para você o seguinte: você deseja que a sua família seja equilibrada e abençoada? Foi um amenzinho. Um amenzinho assim, não muito. Irmãos, se a gente não acreditar, não quiser isso, por isso que eu perguntei, porque às vezes você não quer. Tem gente que espera que a coisa exploda mesmo para ele sair fora. Por isso que eu perguntei se você quer que a sua família, o lar que você está construindo, ou que você pertence, seja equilibrado e abençoado. Você quer ou não? Então lute para que isso aconteça. Dê o seu melhor para Deus e para a família. Invista pesado nisso. Permita que Deus mude o seu jeito de ser. Abra mão de certos direitos que você pensa que tem, se é que você acredita mesmo que a família é o seu maior patrimônio. Aí sim as coisas vão melhorar. Porque, irmãos, nome de campanha é uma coisa. Realidade, a sua realidade pode ser outra. Terceira coisa, já eu vou terminar. A vida não é um pacote fechado. Quem tem condição financeira e gosta de viajar para lugares onde nunca estiver, esses lugares exóticos que a gente vê na televisão, dentro ou fora do país, via de regra, vai numa agência de turismo e compra um pacote. É assim? Quem pode, pode. E quem não pode, se sacode. Aí ele vai lá e compra um pacote. E dentro desse pacote está incluso uma porção de coisa. Traslado, o que mais? Hotel, o que mais? Hospedagem, eu já falei, refeição, passeio turístico. Não há muito que você possa fazer fora do pacote. Às vezes eles dão uma tarde para você fazer o que você quer, mas o resto do tempo está tudo ali já ajeitado. Mas a vida não é assim. Pacote de viagem pode ser assim, mas a vida não é assim. Para nós, filhos de Deus, filhas de Deus, não existe esse negócio de destino. O único destino que existe para nós é o céu. Amém, gente? Esse você pode querer, mas é o único. Esse negócio de sofrimento sendo castigo de Deus não é bem verdade. Sofrimento é resultado de escolhas ruins. Quase sempre. Mal feitas. Lá em Rio Claro, onde eu sou pastor, há uma expressão usada pelas pessoas que não conseguem se acertar nos relacionamentos. Elas vêm até mim e dizem o seguinte: pastor, eu não sei se aqui fala a mesma coisa. Ela fala: pastor, eu tenho o dedo podre. O dedo torto. Eu quero acertar, mas meu dedo faz assim. Eu sempre estou escolhendo uma pessoa pior ou igual àquela que eu já tinha, que já me deu tanta dor de cabeça. Não sei se vocês falam essas coisas aqui. Nunca ouviram falar? Mas lá eles comentam. Pois é escolha ruim. Escolha ruim gera sofrimento, não é castigo. Você que escolheu. É consequência. Deus não escolhe nada por você, viu, gente? Nada. Se você é daquelas pessoas que fica pedindo para Deus escolher por você, vai esperando. Você vai ficar. Ai, Deus, manda um varão para mim. Cuidado com o que você pede. Você falou aqui, né? Cuidado com o que você pede, que Ele manda. E vem cada coisa.
Porque aquela coisa, talvez às vezes está orando para Deus fazer a mesma coisa. Manda alguém que está querendo alguém. Aí faz a mesma oração que você faz. E daí dá zebra. Então, a gente não deve cair nesse conceito grego do destino. As coisas já estão escritas. Nem naquela filosofia crentoide que a gente tem, de que tudo está dando errado, mas a gente tem que se alegrar assim mesmo. Isso é bobagem, porque ninguém fica alegre quando as coisas estão dando errado. Mas o bom de quem conhece a Deus é que nós entendemos que a vida não é um pacote fechado. Tudo pode ser mudado. E quando eu digo tudo, eu estou me referindo à mudança de atitude, de pensamento, de caráter, de ambiente, não de família. Porque, eu tenho que explicar isso, irmão, porque tem sempre gente que escuta o que quer ouvir. A pessoa ouve, Deus pode mudar tudo. E aí sai com aquela ideia de que Deus está dando permissão para mudar até de família. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque as pessoas entendem o que querem entender. Deus pode transformar, sim, a maldição em bênção, a tristeza em alegria, o problema em solução, escolhas ruins em finais felizes. Tudo pode acontecer se a gente se mexer, se a gente permitir que Deus nos molde segundo o padrão dele, segundo a vontade dele. Tudo pode melhorar, gente. Tudo é possível ao que crê. Palavra de Jesus. Não há família que não possa superar problemas e sobreviver às crises se Deus for clamado, se Deus for buscado, se Deus for encontrado e, principalmente, se Deus for obedecido. Porque também não adianta orar e não obedecer. Eu me lembro de uma ilustração em que o sujeito chega no gabinete pastoral, vocês talvez já tenham ouvido isso, ele chega para conversar com o pastor sobre o casamento, sobre a situação da família, e ele fala cobras e lagartos a respeito da esposa e dos filhos, e o pastor deixa ele falar, ele fala, e no fim da fala dele ele fala, o que o senhor tem para me dizer? Aí o pastor pergunta para ele, você quer que eu diga o que eu tenho para te dizer ou o que Deus tem para te dizer? Porque são duas coisas diferentes. Não, pode falar o que Deus tem para me dizer. Aí ele abriu, nesse texto que nós lemos, Efésios 5. Maridos, amai as vossas esposas. Aí você obedece ou desobedece. Bom, família é um contrato que a gente faz que ultrapassa essa coisa de itens, é aliança. Eu gosto muito de uma música americana, em que o sujeito, ele está para se casar, e ele vai para o avô dele, a história é a seguinte, ele vai para o avô dele perguntar como é que a relação dos dois duraram por mais de 50 anos. Como é que o avô dele conseguiu manter o casamento por tanto tempo? O velhinho, na música fala isso, ele coça a cabeça, pensa um pouco, ele fala assim, olha, nós fizemos uma promessa um ao outro. Então a gente decidiu assim, quando parecer que não é amor, é amor. Quando parecer que nós não queremos mais um ao outro, nós queremos um ao outro, porque nós fizemos uma aliança. Entendeu? É uma coisa que vai além desse negócio, eu gosto ou não gosto. Você se aliançou diante de Deus, a não ser que seja uma burrada muito grande, em todo caso há exceção, mas exceção não fala pela regra. Tudo é possível se Deus for obedecido. Porque a vida é muito dinâmica, ela muda o tempo todo, gente. A vida só continua a mesma para aqueles que se recusam a mudar. Se a vida fosse um pacote fechado, a Bíblia seria totalmente desnecessária. Para que tantos conselhos?
Para que tantos sermões, tanta instrução, tantos princípios, tantas diretrizes, se tudo já está escrito nas estrelas e nada pode ser mudado? Se a Bíblia nos dá tantos princípios e pede obediência a eles, é porque cabe a gente decidir se faz a vida acontecer ou não. A vida é cheia de possibilidades, de caminhos que a gente pode trilhar, e o reino de Deus é um convite para a gente tomar posse de boas decisões, e essas boas decisões vão fazer com que as nossas vidas aqui na terra sejam bem mais agradáveis. Se você decidir obedecer a palavra de Deus, vai ser bem mais agradável. Porque escolhas na vida a gente tem que fazer mesmo. Até quando você não faz, você está fazendo uma escolha. Você se omitiu. Nós acertamos, nós erramos, nós desistimos, nós insistimos, nós nos alegramos, nós choramos, a vida é assim. Não dá para acertar todas. Mas a vida é uma oportunidade única. Não se vive duas vezes, não. Não se esqueça disso. Viver pela fé não é viver de braços cruzados vendo a banda passar. Viver pela fé é viver acreditando, crendo, confiando na parceria que Deus fez conosco. Quem tem fé acredita que Deus tem o que dizer quando acontece o fracasso, que Deus tem o que dizer enquanto a luta está se travando, enfim, que Deus sempre tem algo para dizer em toda e qualquer situação pelas quais a gente passa e nos ajuda a superar o momento difícil. Fé e problema não são excludentes. Fé é assumir um novo comportamento diante dos problemas. A gente precisa conhecer a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Fé é confiança ou conhecimento? Pode responder. O que você acha? Fé é confiança ou conhecimento? Pode falar. Se errar, só fica entre nós aqui. Não está sendo filmado, não tem problema. Você não vai lá para o Moro por causa disso, não. Fé é confiança ou conhecimento, gente? Tem uma divisão aqui. Fé é confiança ou conhecimento? Não, fé não é confiança, fé é conhecimento. Você não confia em ninguém que você não conhece. Não é verdade? Você deixa um estranho entrar na sua casa? Não. Por quê? Você não confia nele porque você não conhece. Primeiro você conhece, depois você confia. Portanto, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai confiar que Ele vai fazer o que prometeu fazer. À medida que você caminha com uma pessoa, você vai pegando confiança nela ou não, pelas atitudes que ela tem. Mas o que gera essa confiança ou desconfiança é o conhecimento que você tem da pessoa. Quarto ponto. Como é que é, de fato, uma... Já estou terminando, gente. Eu falo sempre isso para você ficar, assim, feliz. Como é, de fato, uma família considerada o maior patrimônio? A resposta é simples. Igual à família de Deus. Igual à Trindade. A Trindade é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas. Tudo o que Deus quer fazer é restaurar o seu propósito inicial junto à humanidade, que era um homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Em que sentido? Poder ilimitado? Lógico que não. Conhecimento ilimitado? Também não. Presença em todo lugar ao mesmo tempo? Também não. Então, o que significa ter uma família à imagem e semelhança de Deus? É ter uma família que vive em harmonia, em concordância. A gente não vê a Trindade discutindo, brigando entre si, disputando espaço, autoridade, poder, glória, o que quer que seja. Tudo entre eles, Pai, Filho e Espírito Santo, é harmonioso, sem desconfiança, sem ressentimento. Na década de 70, eu me lembro que tinha um evangelista argentino chamado Ivan Baker.
ele criou o seguinte slogan: Deus quer uma família com muitos filhos, todos parecidos com Jesus. Deus quer que a sua família seja igual a dele, unida, harmoniosa, concordante em tudo e, por isso, abençoada. Quem deseja uma família equilibrada, um patrimônio familiar sólido, tem que ter uma atitude de pardal. Olha aí. Você nunca pensou que um passarinho podia ensinar alguma coisa para você? Se tem uma coisa que eu admiro lá na minha casa, são os pardais, apesar da gente vê-los como uma praga. Eu tenho cachorro. Quando eu saí daqui de Americana, foi até interessante, deixa eu contar um fato aqui. Eu tinha 12. Dá para você imaginar? Eu mudei, fui abrir a igreja do Nazareno em Araraquara, levei uma Kombi de cachorro. Só uma Kombi só para cachorro. Hoje eu tenho 3. Mas é muito interessante porque eles invadem a ração dos cães e os cachorros já nem ligam mais para eles. Os próprios cachorros já chegaram à conclusão de que não conseguem vencê-los. Eles fazem uma sujeira que só vendo. De vez em quando, cai um filhotinho de um ninho e a gente lá em casa tenta fazê-lo manter vivo, até hoje não deu certo. Essas tentativas nossas foram inúteis, não é? Nem respiração boca a boca, digo boca a bico. Inclusive eu realizei, pastor Zé, diversos funerais pardalísticos lá em casa. E a Bíblia cita os pardais e diz que a gente deve viver como eles. E há pelo menos 3 lições a serem aprendidas com eles, e com certeza tem tudo a ver com a gente e com a família. Primeira coisa, o ninho do pardal, vocês conhecem o ninho de pardal? É horrível, é antiestético e nem um pouco confortável. E, no entanto, o pardal vai dormir cantando e acorda cantando. Nada daquilo que a gente, nós aqui, acha importante dar para as pessoas que nós amamos, como conforto, beleza, sofisticação, nada disso dirige a vida de um pardal. E talvez seja por isso que eles iniciem o dia cantando e terminem o dia cantando para ninguém mais do que o Criador. Que coincidentemente é o nosso Criador também. O canto do pardal não está associado com as condições de vida que ele tem. Ele foi criado para o louvor da glória de Deus e é isso que o move. Paulo, em Efésios, no capítulo 1, fala isso, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Não é para você se dar bem na vida, não. Desculpa falar isso, embora eu também queira me dar bem na vida. Eu não estou descartando isso. Mas não foi para isso que nós fomos criados. Nós, por outro lado, deixamos de louvar a Deus por causa de uma casa própria que a gente não tem, e, no entanto, Deus está te dando condições de você pagar o aluguel. A gente deixa de louvar a Deus por causa da promoção que não aconteceu, por causa do aumento que não veio, e, no entanto, o pão continua sobre a sua mesa. Jesus nos estimula a observar os pássaros, porque eles são sustentados por Deus o tempo todo. Assim como eu e você, e nada lhes falta. É a lição do desapego. Eu sou casado há 33 anos, não tenho filhos. Nós não temos filhos. Se eu não for para o céu, ninguém vai. Com a mesma mulher, viu? Com a mesma. E um dia bateu um negócio no meu coração, eu falei assim, Deus, se eu faltar, como é que a minha esposa vai se virar? Até falei para Deus, é melhor o senhor levar ela primeiro. Olha a conversa. Mas Deus falou um negócio no meu coração. Sabe o que ele falou para mim? Quem falou para você que é você que cuida dela agora? Falei, é mesmo? Quem falou para você que é você que sustenta? Não é o seu dinheiro que sustenta a sua esposa. Sou eu que sustento vocês dois. Portanto, se você faltar, eu continuo sustentando. Nossa. Eu calei a boca, saí de fininho. Irmãos?
Segunda coisa do pardal é que o pardal vai à procura da comida para os seus filhos e faz isso cantando. Sabe o que o pardal come, gente? De tudo. De tudo. Inclusive, você vai fazer uma carne... Inclusive, barata. Né? Tem lugar que barata é comida exótica. Sabe que barata é fonte de proteína. Eu não gosto. Não estou mandando você comer. Mas... ele não reclama de ter que comer o que encontrar pela frente. E a gente reclama de comer arroz com feijão e ovo todo dia. Eu lembro, no tempo do meu avô, a dificuldade era ter que caminhar descalço na fazenda para ir na escola. No tempo do meu pai, a dificuldade já era essa aí, ó. Pô, mas essa mesma comida todo dia? Hoje, a dificuldade das crianças hoje é assim, meu pai não vai me levar na Disney. Como se isso acabasse com a vida de alguém. Não é? Os pardais louvam a Deus com seu canto, até pelas baratas que comem, porque são gratos por terem o que comer, e não pela comida favorita que não tem. Eles são gratos pelo que Deus lhes dá. É a lição da gratidão. Que é uma família próspera, uma família abençoada, é assim. E para terminar, gente, o pardal nunca se abate, ele nunca desiste. Se o vento... Lá em casa tinha uma entrada no forro, eles entravam e faziam ninho. A gente lá mandava... Quando eu mudei para aquela casa, tiramos sacos de lixo, assim, de ninho de pardal. 6 meses depois, eu não tapei o buraco, estava tudo lá de novo. Estava tudo lá de novo. É impressionante essa característica, mais do que as outras duas, inclusive. Eita, bichinho persistente. Não importa quantas vezes a gente desfaça os ninhos, eles estão sempre reconstruindo, refazendo. Detalhe, eles fazem isso cantando. Desistir não faz parte da vida deles. Mesmo quando um filhote cai do ninho e morre, ou algum predador pega o filhote, eles não desistem, dali a pouco tem outro ninho com outros ovos lá. Então, não deixe que casa, carro, dinheiro, que são coisas, dilapidem o seu maior patrimônio. Se todos na família forem gratos pelo que Deus dá, a família vai prevalecer acima de qualquer coisa e circunstância. Não deixe que ninguém, homem ou mulher, se interponham entre você e o seu patrimônio. O marido tem que amar a esposa, e a esposa tem que ser submissa ao marido, e os filhos têm que obedecer aos pais. Esse é o ideal da família, da palavra de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa, irmãos, porque há um problema no século XXI com relação a essas coisas. Então, deixa eu dar uma versão contemporânea, uma das interpretações contemporâneas a respeito dessa questão. Os homens, eles se excitam pela visão e a mulher pela audição. Por isso que às vezes a gente vê um cara tão feio com uma mulher tão bonita. Ele tem, ó... O cara, você fala assim, como é que ele conseguiu? Papo. Não é? Nessa questão do homem ter que amar a esposa, significa que ele deve só olhar para a sua esposa. No caso da mulher, ela tem que ser submissa ao marido, nessa interpretação mais contemporânea, significa... Porque a mulher de hoje, ela trabalha fora para poder ajudar no sustento da casa, a maioria. A grande maioria. E lá ela fica exposta a um monte de homens sem Deus. E problema em casa tem mesmo. Aí ela está para baixo e vai para o trabalho. E esses caras percebem. E conversa vai, conversa vem. Já foi. Submissa não tem que ser necessariamente essa pessoa que é pisada. Mas é aquela que ouve só uma voz. A voz do seu marido. Brigou? Não dá bola para gavião, não. É em casa que você tem que resolver. Marido, brigou? Não tem que ficar olhando para a outra, não.
Isso se a sua família, se você quiser que a sua família seja o seu maior patrimônio. Senão vai ruir o patrimônio. Pais que querem que os filhos sejam obedientes, não pode ser amigo dos filhos. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. Esse negócio de ser amigo de filho dá muita confusão. A gente é amigo dos outros, a gente sabe como é que funciona isso. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. Duvido eu dó. Meus pais foram pais e mãe. Não tinha nada de amigo. Eu os amo muito. E eu conheço muita gente que pai e que foi amigo de filho, que os filhos não respeitam e nem gostam. Como vocês podem ver, tudo aqui depende de nós. E, entre aspas, muito pouco depende de Deus. Porque Deus já deu a bênção. Ninguém em sã consciência abre mão de um patrimônio. Não abra mão do seu. Não deixe ninguém tirar esse patrimônio de você. Não desperdice a sua vida investindo todo o seu tempo e energia em patrimônios perecíveis. Ame a família, que é o seu maior patrimônio. Lute por ela, louve a Deus por ela e não desista dela nunca, por nada e nem por ninguém. Quem está disposto a deixar Deus fazer umas mudanças em si, para que a sua família chegue no ideal da palavra de Deus? Quem quer ter uma família ideal, equilibrada e abençoada? Então, eu quero orar por você, para que isso aconteça na sua vida. Mas saiba que Deus não age na vida do outro. Ele age sempre na vida de quem ora. A gente fica esperando Deus mudar. Tinha uma música da década de 60, 70, Johnny Rivers. Quem que lembra desse cara? Ninguém. Chamava, em português chama Cupido. Vocês não lembram, né? Vocês estão tudo novinho. Cupido. A letra é a seguinte. Cupido, reteza. O Cupido é aquele da mitologia grega, né? Aquele deus do amor lá, que tem um arco, uma flecha, que ele joga uma flecha no coração e a pessoa... E ele fala assim na música: Cupido, reteza o arco, né? Manda uma flecha no coração da minha garota, né? Porque ela nem sabe que eu existo. E faz ela me amar. Você pode dar um jeito nisso? Então faça. Essas coisas Deus não faz. Essas coisas Deus não faz. Quando Deus quer resolver um assunto, Ele resolve você. Deus quer abençoar a sua família através de você, não mudando o outro. É Deus agindo em você que o outro vai ser mudado. Amém, meu querido? Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude. E que a família seja realmente um patrimônio único na nossa vida e que a gente o conserve o melhor possível. Vamos orar? Vamos orar. Não sei como é que vocês procedem aqui, pastor Joel, pastor Isaías, querem vir aqui. Se você quer... Irmãos, quando a gente chama alguém para o altar, não significa que você está com um problemaço. Significa que você fala assim: Deus, eu quero ser canal de bênção na minha casa. Então eu quero convidar você a vir no altar para orar conosco. Não tenha vergonha, não tenha medo. Deus quer usar você. Seja um profeta, uma profetisa na sua casa, um canal de bênção na mão de Deus na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Deus me muda, transforma o meu temperamento, quebra a minha teimosia. Senhor, me ajuda a ser bênção na minha casa. Me ajuda, ó Deus, a não estragar aquilo que o Senhor pôs na minha mão.
para cuidar, para abençoar. Oh Deus, em nome de Jesus, visita cada um que está aqui na frente hoje. Todos nós queremos ser canal de bênção na mão do Senhor. E nós só seremos esse canal de bênção se nós, a cada dia que passar, ó Deus, o Senhor nos transformar mais um pouco a imagem e semelhança do Senhor, nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Ó Pai, então nessa noite nós oramos, ó Pai, e declaramos a vitória na vida do Teu povo, na vida dos Teus filhos. Ó Deus, eles estão abrindo o seu coração nessa noite para receber essa palavra, ó Deus. Eles estão se comprometendo com o Senhor, de que querem ser pessoas melhores, na sua casa, na onde trabalham, na igreja, ó Deus. Eles querem ser fonte de bênção. Muda o coração daquele, ó Deus, que não está quebrantado. Muda o coração daquele, ó Deus, fala, porque quando o Senhor fala, nós não temos argumentos, ó Deus, nós vamos por terra, e o Senhor pode fazer uma obra maravilhosa na vida dessas pessoas. Visita os lares dessas casas, dessas famílias aqui representadas, ó Deus, traz as pessoas que não te conhecem para mais perto de Ti, ó Deus. Ó Pai, usa esse povo que está aqui na frente, esses que estão em pé, para atingir aqueles familiares que têm o coração mais duro ainda, que não querem saber do Senhor e cuja família está indo de mal a pior. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito maligno, ó Deus, que tenta causar divisão na família, que tenta tirar o foco que o Senhor instrui na Tua palavra, daqueles que estão aqui, ó Deus, que todos nós voltemos os nossos olhos para o Senhor e nos curvemos, nos dobremos à Tua vontade, a fim de que nós sejamos abençoados, carvalhos de justiça. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo, ó Deus, em nome de Jesus, e declaro a vitória dos Teus filhos e filhas, no nome que é sobre todo nome, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Aleluia.